Graça e paz, meu querido irmão e aluno. Nós estamos de volta para nós continuarmos estudando aqui as cartas do Novo Testamento e é muito bom ter você aqui conosco. São matérias essenciais para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento e as cartas do Novo Testamento elas vêm de encontro com isso, principalmente na questão doutrinária, meus queridos. Estou diante aqui da nossa apostila com a Epístolas Paulinas, que é o nosso módulo de número 2, onde nós já vamos entrar agora dentro dessas cartas paulinas, como elas estão divididas e o que nós podemos extrair de ensinamento com isso de forma prática, clara, objetiva, facilitando o seu entendimento. Então, observe a introdução, por gentileza. As Epístolas Paulinas são cartas escritas pelo apóstolo Paulo a igrejas e líderes cristãos do primeiro século e representam uma parte essencial do Novo Testamento, combinando profundidade teológica e conselhos práticos. Essas cartas foram inspiradas por Deus para orientar, corrigir, edificar e fortalecer os cristãos em sua caminhada com Cristo. Paulo, outrora perseguidor da igreja, tornou-se um dos maiores proclamadores do Evangelho após a sua conversão. Suas epístolas abordam temas como a salvação pela fé, graça, justificação, santificação, vida no Espírito Santo, unidade da igreja e a volta de Cristo. Mais do que documentos históricos, as cartas de Paulo permanecem atuais, oferecendo ensinamentos e indispensáveis para a fé e moldando gerações de discípulos comprometidos com a verdade do Evangelho. Estudar as epístolas paulinas é mergulhar no coração da doutrina cristã e conhecer melhor o plano de Deus para a sua igreja e para cada crente. Nisso, nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro é compreender o contexto histórico das cartas escritas por Paulo durante o seu encarceramento, identificar os principais temas espirituais presentes nas cartas da prisão e aplicar os ensinamentos das cartas à prática da fé cristã em tempos de adversidade. Para isso, nós temos que ter um texto base, e ele está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Estou sendo agora oferecido por libação. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Queridos, as cartas paulinas, elas têm um valor muito grande. Paulo, ele era um homem nascido em Tarso, na Cilícia. Ele aprendeu aos pés de um homem chamado Gamaliel. Ele foi instruído em toda a lei judaica. Na época que Jesus estava na sua peregrinação, pregando, ensinando, Paulo era apenas um menino, já indo para a sua adolescência. Agora esse homem, enraizado no judaísmo como fariseu, ele se levanta e pega cartas com o sumo sacerdote, com o sinédrio, para perseguir aqueles que seguem o caminho, porque era assim que era chamada a igreja naquela época, o caminho. Então ele pega essas cartas e começa a perseguir a igreja. E eu preciso dizer para vocês uma coisa. Paulo não só prendia os crentes. Paulo, ele matava, ele batia, torturava física e psicologicamente. Tanto é que na sua conversão no caminho de Damasco, quando ele fica cego e ele é levado para a rua direita, quando Deus fala com Ananias, Ananias fala, Senhor, mas esse homem é perseguidor, esse homem é sanguinário. Deus fala assim, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Em Atos capítulo 9, verso 16, tem a sentença de Paulo. Deus diz assim, e eu mostrarei para ele o que é padecer por causa do meu nome. Aqui está a sentença desse homem. E esse homem, de perseguidor da igreja, de toda uma geração, ele agora passa a ser perseguido, porque ele passa com todo o seu conhecimento a mostrar Jesus. Ele passa a mostrar a pessoa bendita de Jesus da forma com que ele não concordava com o que ele perseguia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo em Atos, no capítulo 9, o versículo é o 20 e o 22. Olha só o que Atos 9, 20 diz. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Olha só, Paulo ele começa, logo após a sua conversão, a pregar que Jesus era o Filho de Deus pela experiência que ele acabou de ter de conversão. Só que ele falava, isso já começou a incomodar. Só que no versículo 22, pulando o 21, olha o que o 22 diz. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Olha só, no versículo 20 ele fala, no 22 ele prova.
Tem um autor que chama Ray Stegman. Ele tem uma tese que é muito boa. Ele diz assim, olha, do versículo 20 para o 22 tem 3 anos de diferença. Provavelmente ele foi para a região da Arábia, onde ele fica 3 anos, e agora ele vai reinterpretar tudo que ele aprendeu como fariseu, como estudioso da palavra, para Cristo agora. E aqui ele vai trazer essa verdade. Agora ele não só fala que Jesus é o Cristo, ele prova. E provar, meu irmão, não é de qualquer forma que você prova. Paulo tinha gabarito e ele demonstrava que Jesus era o Cristo. Olha que maravilha isso. Então você observa que Paulo ele não só falava, mas ele provava. E observe a sua apostila, por gentileza. Eu fiz uma organização aqui para a gente entender um pouco mais dessas cartas paulinas. Abaixo está uma tabela das cartas do apóstolo Paulo em provável ordem cronológica, com o ano aproximado da escrita e o local onde foram escritas. Esses dados são baseados em estudos históricos e teológicos amplamente aceitos por estudiosos do Novo Testamento. Olha só, pessoal, a nossa coluna da esquerda eu tenho as cartas, na coluna do meio eu tenho o ano aproximado da escrita e no lado direito eu tenho o local provável em que foi escrito. Por exemplo, 1 Tessalonicense foi escrito em Corinto, 1 e 2 Tessalonicense em Corinto, por volta do ano 50 e 51. A Epístola aos Gálatas foi de 53 a 55, escritos em Éfeso ou Antioquia. 1 e 2 Coríntios foi no ano 55 e 56, em Éfeso e na Macedônia. Já a carta aos Romanos foi no ano 57, lá da cidade de Corinto. Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios são as cartas da prisão, onde ele estava preso em Roma. Já 1 Timóteo, ele escreve depois que ele sai da prisão, lá da Macedônia. Tá? Depois ele escreve a carta para Tito, possivelmente na Macedônia ou Creta. E a última carta que Paulo escreve é no ano 66 a 67, que foi na sua segunda prisão em Roma. As cartas como fruto desse ministério de Paulo. Olha só, essas epístolas de Paulo surgiram das necessidades pastorais das igrejas que ele fundou. Ele escreveu para responder dúvidas, corrigir desvios doutrinários e morais e encorajar os fiéis. Cada carta reflete aspectos do seu ministério apostólico e da sua profunda experiência com Cristo. Lá em 2 Coríntios 11, 28 diz, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, pessoal, se nós observarmos, Paulo tinha toda uma formação teológica judaica e agora, depois da sua conversão, ele vai aplicar toda essa inteligência que ele tem de forma cristã, porque ele aprendeu do próprio Cristo. 1 Coríntios 11, 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Observe que Paulo não estava na noite da última ceia com os discípulos, mas ele conta detalhes daquela noite. E ele diz, porque eu recebi do Senhor. Não foi ninguém que me ensinou, foi o próprio Cristo. Ele usa essas experiências, nas suas viagens missionárias ele funda igrejas, ele abre polos cristãos, chegando em cada cidade, pregando primeiro na sinagoga, levando o evangelho para os judeus primeiramente, mas com a rejeição desses judeus, com inveja, perseguição, ele abre o espaço agora para os gentios. Por isso Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios. Tá? Isso aqui é interessante a gente saber também. O nosso foco na aula, pessoal, vai dizer, primeiro tópico, apresentou a vida e o ministério de Paulo, destacando a sua conversão, chamado e as viagens missionárias e o seu surgimento das epístolas como expressão do seu cuidado pastoral. Sua experiência com Cristo moldou a sua missão teológica, mostrando que Deus transforma vidas e usa pessoas comuns para cumprir grandes propósitos. Glória a Deus por isso. E agora nós vamos entrar numa gama dessas cartas paulinas que nós conhecemos como as epístolas doutrinárias. Ele tem as das prisões, ele tem as doutrinárias, ele tem as pastorais. Vamos entrar agora na gama das doutrinárias. Observe a sua apostila. Nós temos aqui a epístola aos Romanos, tá? O contexto e propósito dessa epístola. A carta aos Romanos é considerada a exposição mais sistemática da doutrina cristã escrita por Paulo. Endereçada à igreja em Roma, uma comunidade que Paulo ainda não havia visitado, essa epístola apresenta a justificação pela fé como tema central. Paulo deseja preparar os crentes romanos para uma vida futura e fortalecer sua compreensão do Evangelho. Em Romanos, capítulo 1, verso 16, nós lemos, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. E a justificação pela fé é o tema central. Um dos pontos mais altos da carta é a explicação de que a justificação diante de Deus é obtida exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, não por obras da lei. Paulo afirma em Romanos 5:1 o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa declaração sublinha que a reconciliação com Deus é um dom gratuito, acessível a todos os que creem. E a universalidade do pecado. Olha só, pessoal, Paulo deixa claro que todos pecaram, tanto judeus como gentios, e que todos estão destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, 23, 24. Nós vamos ler. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui, a graça de Deus se apresenta como a única solução ao problema do pecado. E antes de eu entrar falando um pouco dessa parte do pecado, para a gente acabar aqui, pessoal, é importante a gente destacar o seguinte: a justificação. Para você entender, essa é uma coisa muito complexa de se entender, mas a nossa teologia aqui é simplificada e eu vou tentar agora fazer você entender o que é justificação. Por quê? Se o salário do pecado é a morte, todo mundo que peca deve morrer, certo? Então nós cometemos pecado todos os dias, no falar, no pensar, no agir, no olhar, no tocar. Nós estamos destinados à morte eterna, que é a segunda morte, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Então logo nós temos que morrer, mas não só morrer fisicamente, nós temos que morrer espiritualmente. Só que aí vem Cristo Jesus, o Cordeiro Perfeito, conforme João capítulo 1, verso 29, ele paga um preço que a gente não poderia pagar. Paulo está defendendo, nessa epístola aos Romanos, que agora nós somos justificados. E justificar é mostrar que nós não temos mais culpa. Mas como assim? É isso que ele está dizendo. Imagina você que trabalha de CLT. Você falta um dia no trabalho. O que tem que fazer? Você tem que perder aquele dia. E isso faz uma falta, gente, no nosso salário no final do mês. Eu sou assalariado também, eu trabalho de forma CLT. Se eu faltar um dia, desconta. Mas aí, você vai no médico, você vai no hospital particular ou público, e você está muito mal, você está com febre, e esse médico ele te dá um atestado médico. Esse atestado médico, ele vai justificar a sua falta. E não vão poder cobrar de você ou descontar algo do seu holerite, porque você foi justificado pelo médico através do atestado. O que acontece? Todos nós temos uma dívida impagável chamado pecado. Porém, o nosso médico dos médicos, ele nos deu um atestado e agora ele nos justificou. Só que o atestado de Jesus não é um papel assinado. O atestado de Jesus é o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Agora Deus, que olha para nós com justiça para nos punir com a morte e morte eterna, ele olha para nós e ele vê sobre a nossa vida o sangue de Jesus Cristo justificando. Então agora ele não enxerga mais nós, ele enxerga o sacrifício, a justificação. Nós fomos feitos justos diante do eterno Deus. E assim, por essa graça, e graça significa favor imerecido, eu não merecia por ser um pecador, mas Cristo morreu por mim e me agraciou, me justificando diante de Deus. Agora, a justiça de Deus está satisfeita pelo sangue, no sangue, através do sangue de Cristo. Deus falou, eu cansei de sangue de animais, estou cansado disso. E desde que Jesus morreu, a gente não mata animal, não tem mais sacrifício de animal, porque todo ano tinha que fazer. A morte de Cristo, o sangue derramado, a expiação feita pelo sangue, ela foi feita única e perfeitamente e exclusivamente. Não precisa fazer de novo. Eu não merecia, você não merecia, mas ele fez isso. Porém, o pecado está aí. Se você tem alguma dúvida ainda sobre justificação, fala comigo, me pergunta. Nós vamos tentar explicar melhor ainda. Mas você é justificado, tá? Porém, pessoal, nós somos justificados desse pecado, só que o pecado ele continua aí. O pecado continua em voga. E quando chega no capítulo 7 aos Romanos, observe aí a sua apostila, por favor, nós temos um problema. E Paulo ele vai usar um termo jurídico para falar sobre esse assunto.
Então, olha essa ilustração que eu coloquei. Antes da gente conhecer Jesus, nós éramos casados com o pecado. Esse casamento era conhecido pelo rigor da lei, conforme descrito em Romanos capítulo 7. Então, você tinha um marido, vamos dizer assim, chamado pecado. Só que o pecado morre. Seu marido morreu. Logo, você ficou viúvo ou viúva. Agora, quem é viúvo e viúva pela Bíblia pode contrair um novo casamento. Tá? Somente assim. É o que Paulo está mostrando em Romanos 7. Agora, o seu marido, que é o pecado, morreu. E agora vem o noivo para casar com você, tá? Você está livre desse casamento. Só que, pessoal, esse casamento com o pecado, ele gerou alguns filhos. E só é filho ruim. Só filho BO, para você ter ideia, tá? Então você vai ter agora um novo relacionamento com o seu noivo, que é Cristo, tá? O seu marido morreu, chamado pecado, só que esse pecado, ele tenta ressuscitar todo dia. E o pior, as crianças que surgiram desse pecado, com esse pecado, vai dar problema. Então observa só as crianças, mas não se assuste, por favor, tá? Olha só, a primeira é a prostituição. A segunda, a impureza. Depois vem a lascívia, depois a idolatria, depois a feitiçaria, depois a inimizade, depois o ciúme, depois a porfia, depois a ira, depois a discórdia, depois a dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria. Agora volta aqui para mim, só para você ter ideia. Esses filhos estão ali. Imagina você vai receber o seu noivo. Você tem agora um relacionamento com Jesus, o noivo. Seu marido morreu, agora você pode, tá? Só que, desses filhos aqui, você tem um filho que você gosta mais. Sempre tem aquele filho que você tem preferência. Esse filho que você tem preferência, você dá caldo de mocotó e caldo de feijão na boca dele. Você alimenta ele, você nutre ele. Os outros nem tanto, mas tem um pelo menos que você fortalece ele. Ele é forte e ele te domina. E ele ocupa o seu tempo, ele toma o seu tempo, ele ocupa o espaço da sua mente, porque ele é um filho querido que você gosta de alimentar. Digamos que esse filho querido que você gosta de alimentar, ele se chame prostituição. Prostituição você gosta de alimentar e você vai fortalecendo ele. Sabe o que vai acontecer? Quando o seu noivo Jesus chegar ali para te cortejar ou para exercer uma intimidade com você, um relacionamento, você vai estar fortalecendo e alimentando a prostituição. Não vai dar a atenção que você deveria dar para o seu noivo. Você vai dar mais ênfase para o seu filho querido de estimação, o que você mais gosta. Sabe o que vai acontecer? O noivo vai embora e esse relacionamento vai terminar. Porque você tem que dar exclusividade para o seu noivo. E esse menino está acabando com isso. Pode ser impureza, pode ser lascívia. A pergunta que fica é, qual é o filho que você mais gosta? Qual é o que você mais alimenta? Tem gente que alimenta 2 ou 3, tem gente que é só um, mas pelo menos um você vai alimentar. Pelo menos um você vai estar demonstrando um interesse maior por ele. E esse é o problema, queridos. Todos os dias nós precisamos pegar essas crianças e trancafiar elas dentro de uma sala escura e deixar eles passarem fome. Esses filhos aqui podem passar fome. Esses filhos aqui podem ser deixados de lado. Porque se eles forem alimentados e bem cuidados, eles vão acabar com o seu relacionamento com Cristo. Paulo está mostrando um termo jurídico para mostrar que existe, os filhos estão aí, o marido morreu, chamado pecado. Só que o pecado gerou em você frutos. Mas agora, o relacionamento que você tem com Jesus, ele vai gerar alguns filhos também. Está lá em Gálatas, capítulo 5, o verso 22. Olha só, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas, não há lei. Aí já vem crianças bonitas para você cuidar, tá? Mas o que significa cada criança dessa? Cada obra dessa carne, que são os filhos gerados do seu casamento com o pecado. Observe a sua tela, por favor. Eu vou mostrar agora rapidamente cada uma delas. Por exemplo, a prostituição, a raiz da palavra portuguesa pornografia. A palavra grega dá a ideia de relações sexuais ilícitas, tais como adultério e fornicação. Já a impureza relaciona-se com a ideia de imoralidade e abrange os pensamentos e os desejos do coração, como revistas, filmes, etc. Já a lascívia é um conceito de sensualidade ou indecência. Trata-se da escravidão aos desejos sexuais, ao ponto de perder a vergonha e a decência. Nós também temos outro filho, que é a idolatria. São culto de espíritos, pessoas ou ídolos. É a tentativa de substituir a Deus.
Outros são feitiçarias. Refere-se à confiança mística em fórmulas ou encantamentos. As inimizades referem-se às ações hostis, que desconsideram as outras pessoas. Já as porfias é a ação de tomar partido de alguém contra outra pessoa. Ciúme é o apego excessivo a algo ou a alguém. Já as iras são manifestações de fúria explosiva que interrompem por meio de palavras violentas. A discórdia é a ambição egoísta e cobiça de poder. Dissensões, ensinos que dividem. Facções, formação de grupos que destroem a unidade. Inveja, antipatia por alguém que possua algo que não temos e desejamos ter. A bebedice é o descontrole no uso de bebidas, que conduz à embriaguez. E glutonarias, descontrole ao uso da alimentação, sem se importar com os outros em sua provisão. Tá? Então, pessoal, o pecado está aí. Ele deve morrer, mas todo dia ele abre o olho ali e olha, ele quer ressuscitar. Deixa ele morto no caixão, porque agora você está se relacionando com Cristo Jesus. Tá? Esses frutos, esses filhos aqui que são os frutos do pecado, as obras da carne, eles querem nos atrapalhar. E eu repito, cada um de nós alimenta um filho desse porque gosta mais. Tá? Você precisa identificar qual é o seu e deixar ele passar fome. Todos eles, na verdade, passar fome. E ter um cuidado maior com esse que você gosta. Tá? Porque o seu relacionamento com Cristo agora vai gerar o fruto do Espírito, que eu já falei aqui quais são. Tá? Então, vamos atentar a isso. Carta aos Romanos é a base teológica mais importante de Paulo, tem muitos ensinamentos legais para a gente aprender. Tá? Mas eu termino essa primeira parte aqui em Romanos, lendo um versículo muito importante, que é o capítulo 8, versículo 1, que diz assim, olha, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, nós vamos terminar, mas eu preciso dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Tem muita gente que está na igreja, tem muita gente que está na denominação, tem muita gente que está no grupo, tem muita gente que está no hall de membro, tem muita gente que está no corpo de obreiros, ou até no corpo pastoral. Só não está em Cristo. E vai ter condenação. Agora, se está em Cristo, nenhuma condenação há. E estar em Cristo, meus irmãos, é estar acima da religiosidade, acima de rituais, acima de mandingas gospel, acima de protocolos feitos por homens, e viver verdadeiramente o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Deus te abençoe, eu te espero na segunda parte do nosso módulo número 2, falando ainda de cartas paulinas ou epístolas paulinas. Deus te abençoe e até mais.